Meus amados e queridos irmãos, queria saudar a todos aí com a grandiosa e a santa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, queria dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para quem está aí nos escutando, nos seguindo aí no dia a dia aí. Estamos aí com esse novo canal aí de bênção, com muitos projetos aí. Que Deus venha nos capacitar todos os dias, venha nos ajudar, nos entregar a vocês aí a palavra de Deus, animar aquelas pessoas que estão desanimadas com a vida hoje em dia. Muitas pessoas estão assim, desanimadas em viver no dia a dia, porque a palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é a Bíblia é a Bíblia da vida. Ela nos dá a vida. É o jeito de nós conversarmos com Deus. Deus fala conosco de uma forma que a gente venha ler a Bíblia, que a gente venha meditar na Bíblia. E depois de você meditar na Bíblia, que você venha orar e falar com Deus. Deus fala através da Bíblia e nós falamos com Deus através das orações. Então a Bíblia é o único jeito de nós falarmos com Deus. Deus, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele deu o seu único Filho para que morresse por nós. Amém? Meus irmãos, eu queria deixar uma pequena meditação na palavra de Deus que fica no livro de Lucas. Fica no livro de Lucas, no capítulo 13. Versículo 6, que vem ao tema a parábola da figueira estéril, que diz assim a palavra de Deus: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela o fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar o fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda terra inutilmente. Foi uma pergunta. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa até este ano, até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não der, pois mandarás cortar. Meus irmãos, crentes, pessoas aí que seguem nós no YouTube, o que Deus quer nos falar nesse parágrafo, do parágrafo 6 até o parágrafo 9, Deus quer falar para nós, Jesus quer falar para nós através de uma parábola, dar um ensino para nós sobre uma árvore, sobre a figueira. A figueira simboliza a religião, primeiramente. A figueira simboliza a religião, porque a figueira foi a primeira árvore citada lá no primeiro livro de Gênesis, que fala que Adão se esconde atrás da figueira com medo e com vergonha de Deus, porque ele via que estava nu. Durante essa meditação que vem falar da figueira, a figueira simboliza nós, simboliza a igreja, simboliza você, simboliza eu. A figueira simboliza nós, o homem simboliza, o certo homem que fala aqui, simboliza Deus, e o outro, que é o vinhateiro, simboliza Jesus como nosso intercessor. Aqui nós podemos ver que tem 3 personagens durante a história que Jesus contou para os seus discípulos. A forma de Jesus ensinar as doutrinas, a verdade e o caminhar diretamente para Deus. E nesse momento que Deus quer falar de uma vinha, no momento que Deus fala da vinha,
que durante essa história Jesus fala da vinha. A vinha significa o reino de Deus. O reino de Deus não está aqui nesse mundo. O reino de Deus está no céu. Mas ao mesmo tempo, Jesus quer dizer que o reino dele é aqui na terra, porque o reino de Deus é Jesus ao mesmo tempo. Porque Jesus, em um certo momento, os fariseus estavam tramando o jeito de matar Jesus. Então eles perguntaram para Jesus: aonde está o seu reino, já que você é um rei? O que Jesus falou para eles? Falou assim: o seu reino, o meu reino está entre vocês. O que Jesus quis falar naquele momento, que o reino de Deus era Jesus, porque Deus escolheu Jesus para reinar neste mundo diante de todos nós. Então, a vinha simboliza o reino de Deus e a figueira simboliza nós. Olha a graça, olha a misericórdia que Deus tem em nossas vidas. Nos colocar, Ele confiar em nós, em colocar nós entre o reino dele. Colocar nós na sua vinha, no meio do seu reino. Ele confiou a nós a vinha ao mundo, para que nós venha falar, para que nós venha dar frutos para ele. Mas nesse momento que ele confiou, ele viu que aquela figueira não estava dando fruto. E a graça dele é tão grande que ele, há 3 anos, ele esperava ver frutos. Então no primeiro ano ele foi, olhou, ele viu que a figueira estava cheia de folhas. Ele viu que a figueira estava bonita. Então ele viu que a presença da figueira estava linda. Ele foi, andou em direção a ela. Buscou, procurou fruto naquela figueira. Porque aquela figueira chamou a atenção dele. Principalmente que a figueira entre a vinha são plantações de uvas. O que uma figueira estava fazendo entre as vinhas daquele plantador de vinha? Primeiramente aí aonde que nós podemos ver como que nós, que é a figueira, nós temos a bênção. Nós temos a bênção, o privilégio de estar no meio da graça de Deus, de estar no meio do reino de Deus. Neste momento ele mostra o privilégio de nós estar no meio do reino dele. Mesmo nós não merecemos, porque hoje nós vivemos pela graça de Deus, pela graça de nosso Deus, de Jesus. Meus irmãos, e durante essa história, venha falar do fruto. Vem falar do fruto daquela árvore. Que Deus procurava fruto e não achava. Deus procurava fruto há 3 anos e não achava fruto naquela árvore. Mas a árvore, quando ela não tem fruto, ela nasce muitas folhas, ela fica linda, mas por dentro não tem fruto. Qual é o fruto que Deus quer ver em nós? Qual é o fruto que Deus quer ver em você? Deus nesse momento quer falar que o fruto que Ele quer ver em você, Ele quer ver o fruto que há dentro do teu coração. O fruto que há dentro do teu coração, que Deus quer, é amor, fé, mansidão, benignidade. Todas essas características que vai trazer o amor para o seu coração, principalmente. Fé, temente a palavra de Deus. Viver sempre na presença de Deus para você gerar frutos para Deus. Porque a árvore, ela nasce com o objetivo de gerar frutos. Ela nasce, desenvolve, nasce as folhas e começa a dar frutos. A árvore, ela tem o seu objetivo. O nosso objetivo é nascer, crescer
desenvolver nossa mente e dar frutos para Deus. Porque Ele nos capacita, Ele nos escolhe, Ele deixa a gente nascer, viver nesse mundo para que nós venha dar fruto para Ele. Os frutos não é o que você faz pelas pessoas, não é a bondade que você faz, não é as coisas boas que você faz pelas pessoas, porque senão esses jogadores de futebol, essas pessoas famosas que não são temente a Deus, que são ricos, eles seriam salvos, porque eles fazem muitas coisas boas para as pessoas que necessitam, mas o que Deus procura nessas pessoas, o que Deus procura em nós, são os frutos bons, são os frutos certos em nossos corações. Que vem um fruto que é o primeiro, o amor. Deus quer sentir mais amor em nossos corações, amor, bondade com as pessoas, mostrar para as pessoas que nós seguimos uma religião, que nós seguimos um Deus que transparece em nossas vidas. Nós precisamos transparecer Jesus em nossas vidas, mostrando que nós temos Deus em nosso coração, mostrando que nós temos amor em nossos corações. E durante a história, ele pergunta para o vinhateiro, porque ele ainda não tinha arrancado aquela figueira. O vinhateiro vem ser o nosso Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. O nosso intercessor diante de Deus. Ele é o único e suficiente intercessor nosso diante de Deus. Primeiramente, quem morreu na cruz foi Ele. Quem nos salvou foi Ele. Quem teve misericórdia de nós foi Ele. Quem levou os nossos pecados foi Ele. Quem morreu por nós foi Ele. Então Ele é o único e suficiente Salvador em nossas vidas. Então, durante que Deus pergunta, durante a história, que o homem pergunta para o vinhateiro porque ele não tinha arrancado ainda a figueira daquele lugar. O que o vinhateiro falou para Deus, o que o vinhateiro falou para o homem foi: me dê mais um ano que eu venha estercar, cavar ao seu redor, estercar, mostrar para aquela figueira que eu estou cuidando, zelando, até ela perceber que eu estou tendo uma bondade, uma graça sobre a vida dela. E se ela não der frutos, pode arrancá-la. Veja que ele fala, pode arrancá-la. Por quê? Porque quem arranca é Deus. Ele intercede por nós, mas quem arranca é Deus. Mas o que Deus quer falar nesse outro versículo? Ele quer falar no versículo 7 sobre a questão dele escavar ao redor da figueira. Ele quer falar no versículo 7 sobre a graça dele em nossas vidas. Muitas das vezes você no dia a dia, você começa a perceber que as suas amizades estão começando a se distanciar de você. Muitas das vezes você começa a perceber que o mundo está começando a distanciar de você também. E poucas pessoas estão junto com você. Você tem que aprender a ver Deus de outra maneira. Deus, quando ele vê que certas amizades, certas pessoas não estão deixando você ter frutos, o que Deus quer para você, ele vai afastar essas pessoas que estão tirando o fruto, estão tirando a força da terra. A força da terra, para quem já sabe o que é plantação, sabe o que é plantar, sabe o que é estercar, sabe que a terra precisa de uma certa força. E ao redor daquela árvore tinha muitos matos, tinha muitos matinhos que estavam puxando a força daquela terra. Os matos
vem significar para nós aqui são amizades de certas pessoas que não são muito boas para nós. Deus consegue afastar essas pessoas devagar. Você começa a ver que as pessoas começam a sair perto de você, é porque Deus quer algo, Deus quer te dar uma bênção especial, só que aquela certa pessoa não está deixando a bênção chegar em você. Então ele começa a afastar essas pessoas da sua vida. Ele começa a limpar, a purificar ao seu redor, para que você venha ver aonde está a sua bênção, para que você venha ganhar a sua bênção de uma forma especial. E nesse momento Jesus esterca, ele escava ao redor, esterca. O esterco, ele quer falar que a graça dele em nossas vidas. Ele quer falar que a graça, a misericórdia dele que ele tem em nossas vidas. Porque o certo, pela lei humana, se uma árvore não dá fruto, você vai arrancá-la. Mas a graça de Deus é tão grande em nossas vidas que ele tem a paciência, ele tem a graça em esperar 3 anos e ainda perguntar para o vinhateiro por que ainda não tinha arrancado aquela árvore, aquela figueira. Meus irmãos, aqui nós podemos ver vários jeitos que Deus quer falar com nós. Deus quer falar com nós em todas as formas. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia todos os dias, a meditar o dia a dia, todos os dias na palavra de Deus. Que Ele quer falar com nós. Muitas das vezes a gente tem muitas amizades, muitas pessoas, e a gente não sabemos diante de Deus se essas amizades são certas ou se são erradas. Mas de acordo com o tempo, você começa a ver as amizades saindo de perto de você. Você começa a ver as amizades saindo de perto. Você começa a ver, pensar que o problema é com você. Mas o problema não é com você. O problema, quem é que está resolvendo o problema é Deus. O problema é que a bênção não está chegando em você por causa de certas amizades. Por causa de certos pensamentos que as pessoas colocam em seu coração. Olha, amigo, não existe amigo. Amigo é só Deus. Você que chama pessoas de amigo, outros de amigo, amigo é só Deus. Vocês têm que saber disso. Aqui nós podemos ver várias vezes a graça de Deus em nossas vidas. Mas nós podemos ver a oportunidade que Ele nos dá de estar no meio da vinha, estar no meio do reino dEle. A graça que Ele tem em nossas vidas, dEle ter aquela paciência há 3 anos procurando um fruto numa árvore. Ele via beleza, mas não via fruto. Muitos por aí, dentro da igreja mesmo, tem beleza, mas não tem fruto. Nós precisamos de ter frutos ao reino de Deus. Porque Deus, Ele quer ver você dando fruto. Você começa a dar fruto, Ele começa a derramar bênçãos em sua vida. Começa a ter mais graça em tua vida. Começa a derramar mais graça na vida dos teus familiares, na vida dos que estão junto com você, que não te atrasa. Amém? Meus irmãos, aqui eu queria que vocês mais para frente, no momento que você sentir no coração, você abrisse e olhasse, lê essa parábola da figueira estéril e colocasse ela em reflexão na sua vida. Porque se eu for entrar entre as linhas, eu vou fazer um vídeo muito longo, vai ficar um vídeo muito enjoado. Então você vai achar, você não vai assistir o vídeo todo. Porque os meus vídeos aqui são de 20 minutos. Amém? Mas meus irmãos, vocês venham meditar na palavra de Deus. Vocês venham ler esse livro da Bíblia. Esse livro da vida, livro da vida.
Esse livro que ensina é o manual do crente viver. Quando a pessoa não é crente, o manual dela viver é sair do serviço, ir para cachaça, ir para festa e fazer coisas erradas. O manual da vida dela é essa. Viver sem ter uma função certa no mundo. Sem aprender, sem acreditar num ser que veio ao mundo, num ser que criou. Mas a Bíblia vem nos ensinar, nós que segue Deus, que confia em Deus, que tem nossa religião, que é crente, firme de Deus, que lê a Bíblia, sabe viver e passar os dia a dia. Amém? Meus irmãos, vocês aí que estão no canal aí, obrigado aí pela ajuda de vocês aí, por vocês estar aí divulgando aí também, me ajudando aí a compartilhar. Aqui a minha intenção aqui é propagar o evangelho. Tem pouco tempo que eu aceitei Jesus. Eu só tenho 8 meses que aceitei Jesus, mas eu sinto a graça de Deus em minha vida muito grande. Eu sinto vontade muito grande de falar do evangelho o tempo todo. Então, meus irmãos, que vocês venham aí ficar nesse nosso canal do YouTube aí. Aí tem grandes oportunidades aí para frente. A estrada é longa, mas Deus está comigo. Nós estamos aí nesse canal aí, mas nós temos aí grandes planejamentos aí, fazer um cenário, umas coisas boas aí para propagar, para falar do evangelho, para falar do amor de Deus em nossas vidas, para falar que Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Meus irmãos aí, queria agradecer a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo aí. Logo, logo estou fazendo outro vídeo aí, meditando na palavra de Deus com vocês. Que nós venha meditar cada dia mais, viver para Deus, viver para Cristo, todos os dias em nossas vidas. Amém? Obrigado aí pela essa oportunidade de estar assistindo o meu vídeo. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.